É um privilégio estar aqui para vocês fazendo essa apresentação sobre um tema tão importante para o nosso segmento, que é a tecnologia, né? Cada vez mais a tecnologia tem um papel fundamental e imprescindível na rotina dos nossos trabalhos. O enfoque da apresentação vai ser em cima da micro e da pequena empresa. Por que a micro e pequena empresa? Porque na carteira de clientes das empresas de contabilidade, segundo pesquisa realizada pelo Sescom São Paulo no ano passado, as empresas do Simples Nacional, clientes das organizações contábeis, representavam 60% do montante da carteira. Além disso, 32% eram optantes do lucro presumido. E se a gente está falando de micro e pequena empresa, então a gente conclui que, na verdade, muito mais de 60% da carteira das empresas de contabilidade são preenchidas por micro e pequenas empresas, pois muitos optantes do lucro presumido também estão na categoria de micro e de pequena empresa, né? Se a gente está falando de micro e pequena empresa, a gente se depara com um problema muito sério, que vem diminuindo ao longo dos anos, mas ainda ele é intenso, ele tem um número muito alto, que é a mortalidade das micro e das pequenas empresas, né? Segundo a pesquisa do Sebrae do ano passado, 24,6% das micro e pequenas empresas desaparecem após completarem 2 anos de atividade. Isso é um dado trágico, né? E isso prejudica os negócios das empresas de contabilidade. Se a gente está falando que a micro e pequena empresa compõe mais de 60% da carteira de clientes, então isso é uma coisa muito preocupante, né? Essa pesquisa, existe uma pesquisa também do Sebrae que aponta que as principais causas da mortalidade das micro e pequenas empresas estão ligadas à má gestão, né? As micro e pequenas empresas não têm um controle, um fluxo de caixa apurado, não têm um controle de estoque eficiente, né? Não tem um controle financeiro das suas finanças, orçamento e etc., que apoie elas na sua gestão, né? E se a gente está falando de gestão, né, que as principais causas da mortalidade das micro e das pequenas empresas estão ligadas à gestão, a gente tem que inferir que uma boa gestão passa por um bom software e uma boa assessoria, né, na qual nós, profissionais da contabilidade, somos altamente capazes de ajudar, de contribuir, de assessorar as micro e pequenas empresas. Tem uma pesquisa lá atrás realizada pelo Sebrae em 2007, que ela é muito interessante. E ela vai ao encontro dessas causas ligadas à mortalidade da micro e da pequena empresa. Essa pesquisa diz o seguinte: ela tem um lado bom para o nosso segmento, mas também tem um lado muito ruim para o segmento da contabilidade. O que a pesquisa diz? Que 23% das micro e das pequenas empresas procuram a ajuda do contador para agregar valor na sua gestão, né? Para dar dicas de gestão, para ajudar nos controles internos da empresa. Isso é muito bom, é um bom sinal, né? Nós contadores, ganhamos do Sebrae, né? As empresas procuram menos o Sebrae, procuram mais o contador. Ganhamos também de especialistas da área de segmento da micro que a micro e a pequena empresa atuam. Isso é um dado muito bom. Mas existe um outro dado muito preocupante,
45% das micro e das pequenas empresas não procuram ajuda alguma para obter subsídios na sua gestão. E aí a gente volta àquela questão da mortalidade das micro e pequenas empresas, com mais de 2 anos, atingir aquele nível monstruoso, né, e muito preocupante. Vamos analisar um pouco os números dessa pesquisa de 2007. Por que 45% das micro e das pequenas empresas não procuram o auxílio do seu contador? Não procuram, na verdade, auxílio de ninguém, mas elas têm um contador, né? Todas as micro e pequenas empresas possuem um contador. Por que essas 45% de micro e pequenas empresas não vão procurar um contador para ajudar na sua gestão? Fazendo uma pesquisa, analisando dados do Conselho Federal de Contabilidade, a gente chega em algumas causas. Infelizmente, para algumas micro e pequenas empresas, o contador é um mero despachante. Infelizmente, né? Então, essas micro e pequenas empresas acabam desvalorizando e deixando de aproveitar o conhecimento do seu contador para agregar valor na sua gestão. Uma outra parte das micro e das pequenas empresas até acha que o contador ele tem conhecimento, né? Ele é uma pessoa séria, austera, né? Mas ele também acha que o contador é uma pessoa muito burocrata, que o contador é uma pessoa antiquada, conservadora, extremamente conservadora, calculista. E, em função disso, também não pede a ajuda do contador nas questões de inovação tecnológica, nas questões de gestão e acaba deixando lá o contador com a sua função, com todo o respeito, mas sem nenhum interesse de extrair dele informações para ajudar na gestão. Esse quadro está retratado numa pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Contabilidade nos anos de 2012 e 2013, né? Aonde vários profissionais de contabilidade foram entrevistados. E o resultado disso vai ao encontro desses 2 últimos slides, que diz o seguinte: os contadores entrevistados, pesquisados, alegaram que 75% das dificuldades para o exercício da profissão contábil está ligada à falta de valorização pela sociedade. Então agora fica fácil de explicar o porquê que aquelas 45% de micro e pequenas empresas não procuram a ajuda do contador para auxiliar na sua gestão e colocam o contador dentro daquele papel que está restrito à entrega de obrigações acessórias, né, e coisas ligadas ao governo. Mas 23% procuram o contador. Isso é um bom sinal. Procuram até mais do que o próprio Sebrae. Procuram até mais do que consultores especializados na área de determinadas áreas de atuação da micro e da pequena empresa. Isso é um excelente sinal para nós. Isso é uma valorização. Mas aí a gente se depara com alguns problemas. O primeiro, quando procurados, infelizmente, alguns profissionais de contabilidade se eximem. Estão despreparados, não querem atuar dentro dessa área, consequentemente, se omitindo de prestar esse tipo de serviço. E vai fazer com que a gestão da empresa não tenha o apoio da contabilidade.
Também existem aqueles profissionais preparados, né? E que já tentaram, de alguma forma, apoiar a micro e a pequena empresa. De alguma maneira, assessorando na gestão, recomendando softwares, né, para ferramentas, para que essas micro e pequenas empresas as utilizem nos seus controles, na sua gestão, né? Mas esses profissionais preparados tiveram experiências ruins, indicaram softwares que não atenderam às expectativas dos seus clientes e ficaram frustrados, né? Isso não é culpa do contador, né? Mas ele também não pode desistir, né, de buscar alguma ferramenta que possa ajudar o seu cliente na gestão porque ele teve experiências ruins, né? Se você tiver uma atitude desse tipo e deixar o seu cliente órfão nas questões de gestão, não recomendar para eles ferramentas tecnológicas que contribuam para os seus controles internos, você vai acabar deixando essas empresas totalmente desprotegidas e fatalmente entrarão naquela lista de quase 25% de empresas com 2 anos de atividade que acabam morrendo, que acabam saindo fora do mercado por deficiências na sua gestão. Você deixando os seus clientes, micro e pequenas empresas, órfãos nas questões de gestão, não recomendando ferramentas para que eles administrem melhor as suas finanças, controlem melhor o seu estoque, o seu faturamento, o seu contas a receber, o seu contas a pagar, o seu fluxo de caixa de maneira geral, faz com que eles vão ao mercado à busca de ferramentas para uso na sua rotina do dia a dia. Porque mesmo aquele empresário que não se preocupa muito com a gestão, ele tem que ter um software para emitir notas fiscais, né? Ele tem que ter um software para que lhe ofereça controles mínimos, né? Mas se o contador, se a empresa de contabilidade, se o profissional de contabilidade não auxilia ele na escolha da solução, as consequências são drásticas e acaba acontecendo do cliente, da micro e da pequena empresa, adquirir softwares totalmente dissociados das questões tributárias, né? Então o software, às vezes, ele pode até ser bom para a gestão, mas ele não se comunica com as questões tributárias e isso acaba acarretando um problema enorme para nós também, não só para a micro e a pequena empresa, né? Ele acaba comprando um software que só tem foco naquela operação, é um software de frente de loja, aonde ele tem o foco apenas na venda, mas ele não tem um orçamento, ele não tem uma projeção, né? Ele não tem um fluxo de caixa eficiente e ele acaba sendo um software precário. E hoje em dia, não dá para falar em software que somente possa ser instalado localmente. Ele acaba adquirindo um software onde ele vai ter um custo de compra de um servidor, de um equipamento, né? Sendo que existem tecnologias hoje em dia que poderiam oferecer software para ele nas nuvens, sem a necessidade dele ter todo um aparato de informática para a instalação daquele software que ele acabou de adquirir. Consequentemente, vai ter um custo maior, né? Então, essas são as principais consequências da empresa de contabilidade, do profissional de contabilidade, deixar o seu cliente na mão na hora de buscar uma solução tecnológica, né? Não dá mais para o profissional da contabilidade agir como agia há alguns anos atrás, né? Aonde ele só tinha esse pensamento: o meu negócio é contabilidade.
gestão é com o meu cliente, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho o meu mundo, eu vou me encarregar apenas da escrituração contábil, tributária, folha de pagamento, aqueles serviços normais de rotina, e vou deixar que o meu cliente se vire com a gestão dele, né? Com o negócio dele. Então, a visão do contador antigo era essa, né? Existia uma barreira, um muro entre a gestão do seu cliente e os serviços que ele fazia. Hoje em dia, isso não é mais possível. O contador atual do presente não é nem do futuro, tá? Ele tem que ter uma intersecção com o seu cliente, né? Aonde ele vai sim contribuir com consultoria, com tecnologia, com inovação, com processos, para que o seu cliente melhore a sua gestão. E aí vem aquele contador que conhece tecnologia, sabe da existência de ferramentas úteis que poderão ajudar bastante o seu cliente na condução dos seus negócios. Hoje, o contador, a empresa de contabilidade, o profissional da contabilidade, ele tem que ter uma vasta noção de tecnologia. Eu não estou falando aqui em programação, em análise de sistema, não é isso, mas ele tem que ter uma noção da macro tecnologia, né? Ele tem que entender de computação nas nuvens, como é que funciona isso, ele tem que entender de software como serviço, o que significa isso? Né? Será que eu posso oferecer isso, sugerir isso para o meu cliente? Ele tem que entender de acesso remoto, de integração de sistemas, de mobile, de mobilidade, né? Aplicativos que podem ser carregados com a pessoa para qualquer lugar que ela vá, né? Ele tem que entender de layout, né? A gente está acompanhando aí o e-social. No começo da semana saiu aí o layout do e-social, o manual do e-social. O contador ele tem que ler aquilo ali, ele tem que saber o que é que o layout está solicitando, né? Para saber se o software que ele, contador, está utilizando ou que o seu cliente utiliza está atendendo às necessidades que o governo está impondo a esse contribuinte, né? O contador tem que indicar, tem que sugerir, tem que recomendar para o seu cliente softwares atuais, softwares totalmente integrados às questões tributárias, né? Não existe mais a possibilidade da empresa adotar um software num mundo paralelo, que não está ligado às situações tributárias. Isso pode até colocar a empresa em risco numa eventual fiscalização, né? A empresa de contabilidade, o profissional de contabilidade tem que sugerir à empresa soluções modernas, não só locais, né? Soluções nas nuvens, acesso remoto, outras formas de acesso a esse software, até para que ele, profissional de contabilidade, possa também acessar aquele software que ele recomendou para colher as suas informações e fazer o seu trabalho na área tributária e na área contábil. Precisa existir muita sinergia entre a empresa de contabilidade, o seu contador e o seu cliente, né? Precisa existir muita tecnologia nesse relacionamento. O e-social vem aí. Muitas das informações que hoje nós transmitimos após algum tempo de ter ocorrido um evento, não vai ser mais possível com o e-social. Muitas informações serão transmitidas quase que instantaneamente. Por exemplo, admissões, né? E aí, qual é a ferramenta tecnológica que nós vamos utilizar para resolver esse problema com os nossos clientes? Nós precisamos estar preparados para fazer as recomendações,
Porque ele vai nos perguntar, né? Bom, beleza, surgiu o e-social. E aí, o que nós vamos fazer? Quais são as ferramentas que a gente possa utilizar para resolver esse problema e fazer essa comunicação entre a empresa e a organização contábil para que esses eventos sejam transmitidos, né? Essa parceria entre a empresa de contabilidade e os seus clientes, ela é fundamental. Essa parceria, ela tem que proporcionar às empresas, às micro e pequenas empresas, soluções para resolver os seus problemas, não só tributários, fiscais e contábeis, mas também de gestão, né? A gente, hoje em dia, o contador, né, a visão do SESCOM é de que o contador, na verdade, ele tem que ser um consultor, né? Ele tem que assumir esse papel de um verdadeiro consultor. Aquele contador que não assumir esse papel, ele está correndo um sério risco. Por quê? Aqueles serviços de rotina, de escrituração fiscal, folha de pagamento e etc., eles, na medida da evolução dos controles do governo, eles estão cada vez mais automatizados. A nota fiscal eletrônica está aí, né? E o contador que não se preocupar em assumir esse papel de consultor, ele vai passar a prestar um serviço que vai virar uma certa commodity no mercado, né? E a nossa entidade não quer isso. O contador, ele está capacitado para muito mais do que isso. Então, ele tem que assumir esse papel de consultor, né? De modo que ele tenha o conhecimento necessário para recomendar aos seus clientes, sobretudo as micro e pequenas empresas, soluções tecnológicas que agreguem valor ao negócio dessas empresas e que tire aquele número absurdo de mortalidade nas pesquisas futuras, né? E fazer com que essas empresas tenham sucesso e que, ao indicar essas ferramentas tecnológicas, ele, contador, empresa de contabilidade, também colha os frutos, que nada mais é do que uma boa integração de dados, agilidade nos processos e fidelização dos seus clientes. Isso é bom para todo mundo. Então, muito obrigado aí pela paciência de vocês. É isso que eu tinha para falar. Um bom dia a todos. Obrigado. Obrigado.